Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje vocês vão fazer uma entrevista com alguém que já tenha sofrido bullying ou cyberbullying, tá ok? Como que vocês vão fazer essa entrevista? Vocês podem fazer a entrevista por meio de uma gravação, áudio, né, podcast. Vocês podem filmar a entrevista, né, aí no caso preparem todo um cenário, né, todo uma vestimenta aí de jornalista, tá? Produzam aí, né, as meninas aí botam make, os meninos aí uma roupinha social para entrevistar alguém, ou se quiser fazer um tipo de programa jornalístico mais, como é que eu vou dizer, despojado, tá? Ou vocês podem fazer isso por escrito. Como que eu quero que vocês façam? Vou voltar lá no texto do Garotas Dicas que nós fizemos na aula passada, que nós corrigimos hoje, tá? Mesmo quem for fazer o podcast ou gravar a entrevista, tem que ter um planejamento antes, tá? E quem for escrever, eu vou dar a dica aí para quem for escrever, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né, de aparecer em filmagem ou gravar um áudio, né, se complica com as palavras, então prefere escrever. Ou seja, pode escrever a entrevista, né, normal, como está aqui escrito, ou pode fazer um podcast, tipo aí, eu gosto muito de ouvir Mamilos, né, o podcast dos Mamilos, são 3 garotas sensacionais que fazem entrevistas maravilhosas, elas falam sobre tudo, né, ou pode fazer um podcast, ou pode gravar um programa de entrevista, tipo, quem faz programa de entrevista hoje em dia? Tipo o Fábio Porchat, né, que fazia na Record, Danilo Gentili, que faz na SBT, tipo assim, tá? Vocês precisam criar um título para entrevista. Professora, mas eu vou fazer um podcast, vou gravar. Independente disso, precisa ter um título, precisa ter uma introdução, tá? A introdução, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês estejam me entrevistando. Olá, boa tarde, estou aqui com a professora Genimara, formada em língua portuguesa e língua inglesa, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela escolar e do momento da vida escolar dela que ela passou, ela sofreu bullying na escola. Aí vai começar. Pergunta, tipo essa introdução que tá aqui, pergunta. Você tem que destacar, aqui ó, quando a pergunta do entrevistador tem TT, que é toda TIM. No caso, vamos supor que a Sandy esteja me entrevistando. Sandy, aí ela faz a pergunta. Professora Genimara, em que momento da sua vida que você sofreu bullying? A minha resposta, Genimara, né? Está escrito. Aí eu vou dar a resposta. Foi quando estava no 6º ano do ensino fundamental, eu usava aparelho, tinha um cabelo diferente, beleza? E assim por diante. Se vocês forem entrevistar mais de uma pessoa, que foi aqui o caso, que eles entrevistaram a Paula e a Isa, vocês podem destacar dessa forma. E quando eu se eu estiver entrevistando pelo podcast ou fazendo entrevista, a mesma coisa, tá? Você vai falar, você vai ter que fazer a introdução, você vai falar e você vai ter que dar um tempo para os seus, no caso, para os seus entrevistados responderem. Se for mais de um, se for um só, vai dar um tempo para o seu entrevistado responder. Nada de ficar um atropelando o outro. Eu quero dessa forma. Faça um texto com clareza, livre de problemas gramaticais, né? Que é erros de português, né? Procurem falar da maneira mais correta possível. Façam de tudo para eliminar alguns marcadores de linguagem, hesitações. Né? Tipo, eu falo muito né? Façam de tudo para eliminar isso no texto escrito de vocês. Se for gravado, pode deixar uma coisa mais espontânea, mas se for escrito, vocês podem alterar, mas sem mexer no contexto, tá ok? Quando que vocês vão me entregar essa atividade? Vocês têm que procurar alguém para entrevistar que já tenha passado pelo bullying ou cyberbullying. E se vocês não encontrarem, vocês vão ter que sair à procura, né? Perguntar a alguém que vocês conheçam, se conhece alguém que já tenha passado por isso. Isso requer um pouco de tempo. Então, vocês vão me entregar isso até o próximo domingo.
que na segunda-feira, automaticamente, já tem que estar com tudo corrigido, tá? Podem começar a procurar hoje, mas o prazo de entrega é até domingo que vem, que na segunda-feira tem que estar tudo ok. Tá bom, pessoal? Então, é só isso. Quem quiser, eu vou colocar uma foto da pessoa, eu vou escrever, vou colocar uma foto, vou fazer um fundo legal. Pode fazer. Não, eu prefiro digitar. Pode digitar, fica a critério. Mas eu prefiro fazer o podcast, vou fazer um cenário show. Gravar entrevista, fazer um cenário show, beleza. Não, eu prefiro fazer um podcast, vou botar uma musiquinha na introdução, fica a critério. Só quero que a entrevista saia, tá? E de acordo com as normas que eu apresentei